Olá, bem-vindos a mais um programa do canal Doutora Regina Vilela, Nutrição Sem Enrolação. Pois é, nunca se falou tanto em ciência e pesquisa científica como se fala hoje. Por outro lado, nunca se ouviu tanta informação sem nenhum compromisso com a verdade. Afinal, como se forma um pesquisador e como nós devemos olhar para a ciência? Para bater um papo comigo hoje, eu trouxe um convidado muito especial, o professor Tácito. O professor Tácito é um pesquisador renomado do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Paraná. Além de ser professor de Educação Física, ele formou-se recentemente também em nutrição. Tem diversas especialidades, mestrado, doutorado e pós-doutorado, aqui e fora do Brasil. Tem também muitas relações internacionais com pesquisadores que são grandes nomes também, especialmente na área de suplementos para atletas. Ela sempre vem nos dar um oi. Continuando, o professor Tasso tem trabalhos muito relacionados, como eu estava falando, com metabolismo, suplementação nutricional e exercício de força. E nós vamos conversar um pouquinho sobre as questões relacionadas à formação de pesquisadores. Olá, professor Tasso, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nós vamos começar já com uma pergunta aqui já sobre como nasce um cientista, né? Que é o primeiro propósito do nosso bate-papo de hoje. E eu queria saber, no teu caso, como é que isso aconteceu? Porque eu acredito que quem é pesquisador já nasce um pouquinho inclinado, né? Já nasce mais curioso. Como é que foi no teu caso? Regina, na verdade, é sempre aquela curiosidade de você querer saber um pouquinho mais. Mas antes de responder essa pergunta, eu queria fazer uma diferenciação entre três coisas que eu acho que são bem diferentes. Vamos lá. Então, assim, primeira coisa é o egresso de um professor doutor na universidade pública, né? Então, a gente sabe que hoje, por causa dos editais, você só é aceito se tiver o título de doutor, né? Mestrado já não conta mais nada. E o que eu tenho visto nos últimos editais é que tem muitos candidatos que já têm até pós-doutorado, que estão brigando por uma vaga no ensino público, né? Como ser docente do ensino público. Então, assim, por experiência própria, eu vejo que a universidade ela sustenta três pilares: docência, pesquisa e extensão, né? Muito bem. Então, nós temos aí uma certa quantidade de docentes que fazem um ou outro e poucos fazem os três. Então, nós temos docentes que vão lá, ministram suas aulas, nós temos alguns docentes que têm projetos de extensão, e nós temos aqueles que fazem docência e pesquisa, mas não têm extensão. E aí uma coisa que eu coloco sempre é o seguinte: existe o docente universitário, de universidades estaduais e federais, existe o pesquisador dessas universidades, e existe o cientista. Então, nem todo docente é pesquisador, nem todo pesquisador é cientista. Agora, nós temos aquele que segue os ritos da universidade, que faz pesquisa, que faz extensão e docência, é um cientista, e todo cientista é um pesquisador, embora nem todo pesquisador seja um cientista. Perfeito. E na tua história, porque, assim, na minha história, essa curiosidade que me levou primeiro a ser docente e depois a ser um docente cientista, ela começou na minha infância. Eu aprendi a ler e escrever antes de ir para a escola por influência da minha avó. Então, eu sempre fui estimulada a estudar. Eu não sei como foi a tua época, eu estudei na época do regime militar, e as escolas tinham uma disciplina muito, muito grande e uma valorização também pelo estudo naquela época. E desde criança eu sempre estudei muito,
mas também eu não posso dizer que foi só isso que me estimulou. Eu acho que eu já nasci um pouco querendo fazer isso. E a vida foi me levando para essa carreira de pesquisador. E foi importante você ter falado isso, como é que acontece isso na carreira, né? Especialmente na carreira docente, porque tem muitas pessoas que não têm ideia de como esse universo funciona, né? E a pergunta que eu quero te fazer justamente passa por aí. Você considera que é difícil essa carreira? É difícil chegar lá? E vou emendar numa outra pergunta já. Durante esse percurso para ser um cientista, como que foram as suas aventuras nesse processo? Porque não é um processo acadêmico tão redondinho como alguns podem pensar, que você vai entrar, vai fazer a graduação, logo vai ter a oportunidade de fazer uma iniciação científica, mestrado, doutorado. Normalmente é uma história muito longa, cheia de desvios ao longo do caminho e com muitas dificuldades, né? Até mesmo independente da questão de financiamento que a gente tem aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, né? Como é que foi essa experiência para você? Você acha que foi difícil? Como é que foram essas aventuras? Bom, eu venho de escolas estaduais, né? Eu nasci em Santos e estudei num colégio que era considerado o colégio da época, que era o Canadá, lá em Santos, uma escola estadual. E naquela época as escolas estaduais eram muito mais difíceis, entre aspas, né? Muito Que as boas, né? particulares, né? Era um ensino diferenciado. De E excelência. eu sempre fui muito cobrado pelo meu pai, porque meu pai estudou em colégio militar a vida inteira. Meu pai ele tinha como sonho ser piloto de caça e Olha ele só. passou na Academia da Força Aérea em primeiro lugar. Olha só, hein? Academia da Força Aérea em primeiro lugar. Só que teve um desvio já para o meu pai. Por quê? Porque meu pai ele só foi saber que era daltônico depois que ele tinha entrado no exame teórico e foi para o exame físico. E aí ele foi desligado da academia porque daltônicos não poderiam ser pilotos, né? E foi a primeira decepção do meu pai. E aí ele ficou meio que desiludido e na época não quis mais fazer nada. Minha avó, né, que foi ali mais dura, e falou assim: não, você vai fazer faculdade, alguma coisa. E na época só tinha uma faculdade em Santos que era de direito. E meu pai estava na praia, minha avó falou: não, você vai fazer faculdade. Bom, ele foi lá, prestou o vestibular sem estudar, entrou em 7º lugar. Ele foi colega de classe do Saulo Ramos, foi um famoso jurista aí. E eu depois entrei no Colégio Naval. Então aconteceu a mesma coisa, né? Eu estava no Colégio Naval, de repente eu lembro que entrou um capitão de corveta com um teste, e aí ele mandou que os alunos olhassem para uma folha de um livro e identificassem alguma coisa. E eu prontamente olhei e vi escrito lá o número 21. E ninguém tinha visto mais nada. E eu pensando ali que eu estava abafando, né? Prontamente levantei a mão, falei: capitão, aqui tem o número 21 escrito. Ele: você está vendo o número 21? Eu falei: sim, senhor. Ninguém mais está vendo nada? Ninguém viu nada. Eu falei: caramba, né? Que beleza. Ele falou assim: tá bom. Quando terminar aqui a aula, você, por favor, se apresente lá na direção. Eu falei: pô, tudo bem, né? Quando eu cheguei lá na direção, o que aconteceu? Descobriram que eu também era daltônico. Certo. E aí eu fui cortado do Colégio Naval, né? E aí a vida seguiu. Eu acabei fazendo, contra gosto do meu pai, eu fui fazer educação física, por influência de um amigo, né? Eu tinha outros planos. Na verdade, eu tinha muito jeito com desenhos, a minha intenção era fazer arquitetura, né? E aí acabei indo para a educação física. Meu pai ficou desolado, porque ele achava que eu não ia vencer na vida com essa profissão, aquelas coisas de sempre. E aí eu sempre fui me destacando na faculdade em relação aos meus colegas, e uma coisa chamava atenção, porque eu sempre queria saber mais, e eu sempre tinha aquela pergunta presa, né? Mas por quê? Por quê? Por quê? E às vezes os professores, né? Naquela época era 3 anos só, tanto que não tinha disciplina de fisiologia do exercício, não existia, né? E tinha a área lá nem tinha treinamento ainda
né? Tinha fisiologia humana, tal, ginástica, essas coisas, mas os professores, eles ministravam aula, tal, e eu sempre, professor, mas por quê? E, às vezes, os professores ficavam numa sinuca porque eles não tinham como responder o porquê do porquê do porquê, né? Porque eu sempre ficava, mas por quê? Né? E isso me levou, depois que eu formei, logo que eu me formei, eu fui convidado para ser docente do curso de Educação Física, na FEFES, lá em Santos, que foi a primeira faculdade de Educação Física particular do Brasil. E eu comecei a vida como docente muito cedo, né? Eu tinha 25 anos. E aí fui, mas naquela época eu não tinha uma cabeça assim, não tinha maturidade, né? E eu sempre fui envolvido com esporte. Naquela época eu era competidor de artes marciais, né? Taekwondo na época. E eu achava que as minhas aulas que eu ministrava na faculdade estavam atrapalhando o meu treino. E aí o que eu fiz? Depois de uns 2, 3 anos, eu pedi para sair da faculdade. Falei, não quero mais dar aula, porque eu quero competir aqui, ainda sou novo, tal coisa, e saí. E aí, com isso, depois eu acabei fazendo umas especializações, né, na USP, tal coisa, e um belo dia, um outro diretor dessa mesma faculdade, nessa mesma universidade, na época ele era secretário de esporte da cidade e docente, e mandou me chamar. E eu tinha academia lá em Santos, né? Tive academia por 20 anos. Mas os alunos estranhavam, porque além de eu ter toda essa parte atlética, esportiva, eu vivia lendo, né? Vivia lendo paper. E os caras falavam, pô, esse cara é meio maluco, né? Fica lendo toda hora. E aí eu já tinha feito a especialização em fisiologia do exercício na Escola Paulista de Medicina, que abriu meus olhos também para esse mundo biológico, e eu já estava em vias de ingressar no mestrado lá na USP, e acabei entrando, né? E nesse interim que eu estava já no início do mestrado, veio o convite. E eu lembro até hoje que esse diretor ele chegou para mim e falou, tá, Astor, eu quero que você seja docente aqui. Eu falei, mas qual disciplina? Ele falou, não, você escolhe. Aí jogou na mesa, assim, né, as disciplinas que ele tinha aberto. Eu falei assim, olha, essa aqui me interessa, que era nutrição e bioquímica aplicada, nutrição e bioquímica. Aí eu falei, só que eu quero fazer uma modificação nessa disciplina, porque eu quero que ela seja aplicada ao exercício. Eu falei assim, perfeito, você faz o que você quiser. E a outra? Ele falou, a outra, olha, a gente tem aqui essa e essa e essa. Eu falei, nenhuma delas me interessa, mas eu posso criar uma nova? Ele falou assim, você faz o que você quiser, eu quero você aqui. Eu falei, tá bom. Vocês não têm ainda a disciplina de treinamento desportivo no curso, tem? Não, essa disciplina não existe. Eu falei, então é essa disciplina que eu vou criar também. Quero essas duas. A de bioquímica e nutrição eu vou colocar no 2º ano, e treinamento vai ser a do 4º ano que vai fechar o curso. Então, assim, então começou aí a tua ligação com a nutrição. Exato. E aí ele falou assim, quando é que você começa? Perguntou para mim. Eu falei, quando você quiser, amanhã. Então tá bom. E comecei, me apresentei lá para os alunos, né? E eu já era mestrando da USP, e a minha ligação com a nutrição foi por quê? Porque o meu orientador era o Sérgio Miguel Zucas, que é o pai da nutrição esportiva no país. Então, por causa do Zucas, é que eu já comecei a enveredar para essa área da bioquímica e da nutrição. E da bioquímica por ordem dele, né? Porque ele chegou comigo lá numa conversa e falou assim, olha, aqui você não vai aprender nada. Eu falei, pô, mas aqui eu estou na Escola de Educação Física e Esporte da USP. Mas aqui você não vai aprender nada. Você pega a sua malinha e vai lá para cima, e lá que vai ser sua casa. Eu falei, tá bom, professor, mas eu quero saber o seguinte, aonde é lá para cima? Assim, vai lá no Instituto de Química da USP e você vai procurar o departamento de bioquímica e é lá que você vai ficar. Eu falei, então, é para lá que eu vou. E lá fui, né? Você sabe que é curiosa a tua história, né? Quando eu ouço você contar, que se parece com a minha em alguns momentos, né? Uhum. Porque eu também fiz colégio também público, e aí ingressei na universidade muito cedo e comecei a dar aula na Federal como substituto, e em escolas particulares também, na Tuiuti, aqui na Espírita. Eu tinha, se não me engano, eu tinha 23 anos. E quando eu fui fazer o mestrado, eu queria fazer em fisiologia, porque eu gostava de... Foi o contrário, né? Eu gostava de fisiologia do exercício.
E aí também cheguei na porta do professor do departamento de fisiologia. Ele falou, não, mas agora já acolhi um outro estudante, mas por que você não vai ali aqui nesse corredor aqui mais para frente, ali na bioquímica? Tá aberta a inscrição lá e tal. Eu falei, bioquímica? Tá bom. E lá fui eu e também acabei me interessando pela bioquímica e foi, acho que foi a nossa sorte, né? Acho que tem um pouco disso também, né? A gente busca quando tem essa vontade de ser pesquisador e as coisas acabam, de alguma forma, nos direcionando para aquilo que parece que seria a nossa melhor vocação, né? E acabou Mas, acontecendo olha, dessa forma. eu tenho uma história muito engraçada. Se eu puder contar, eu conto. Claro, conta. Pode contar. Então, lá fui eu, né? Me matriculei na primeira disciplina, parâmetros bioquímicos da análise nutricional, uma coisa assim. E quem estava dando essa disciplina era um pesquisador famoso lá das ciências farmacêuticas, chamado Fernando Moreno. O cara era o especialista em vitamina A e câncer. Acho que deve ter até aposentado. E aí eu me matriculei na disciplina e fui lá fazer, né? Bom, eu estava lá de camiseta, short, né, bronzeado e tal coisa. E do meu lado, aquele pessoal ali meio estranho, né? Branquicelo, de óculos e tal. E o professor dando aula e eu ali, né? Prestando atenção na aula. Aí, de repente, vira uma menina que estava do meu lado e fala assim, oi, tudo bem? Eu peguei, oi, né? Tudo bem. Feia pra caramba, viu? E aí eu ali, né? Prestando atenção na aula, aí ela vira de novo. Você é daqui? Falei, caramba, a mulher tá com coisa comigo aqui, né? Vou ter que resolver o problema Aula, dela. né? Pô, no meio da aula, né? Aí eu falei assim, não, eu sou lá da educação física. Ela assim, lá de baixo, percebi. Eu falei, bom, Esse percebeu, né? jeitão Pô, jeitão de quem só surfa. vai ver que porque eu tô queimadão, né? Tá fortão, bronzeado, camiseta, mas por isso deixei para lá. Aí daqui a pouco ela vira de novo e fala assim, você tá perdidinho, né? Falei, pô, que essa mulher tá com história perdida, querendo me chamar de burro, né? E Estereótipo, foi. né, Tassi? Foi. Aí daqui a pouco vira o professor para mim. Jovem, ele era, e naquela época não Você tinha tá salinha de perdido aqui? fumo, né? O cara fumando um cachimbo dentro da aula, dando aula com cachimbo, parecia um lord inglês, né? Aí ele olhou para mim, pitando o cachimbo, assim, jovem, de onde és? Eu falei, pô, agora, né? Sou lá Lá de de baixo. baixo. Aí ele pitando, falou, deveras, percebi. Mas, jovem, cabe aqui um comentário. Estás perdido no tempo e no espaço. Diga aí. Eu olhei para ele assim, com aquela, já comecei a ficar invocado, né? Falei, sim, senhor, professor, mas estou aqui, atento. Terminou a disciplina, eu fui na secretaria, cancelei. Fiquei revoltado. Cancelei a disciplina. Aí peguei meu carro, desci para Santos, mas maluco da minha vida. Falei, não. Isso não é possível. Os caras me chamaram de burro 2 vezes. Bom, cheguei em Santos, quis saber quem era o melhor professor de química orgânica e inorgânica que tinha na cidade. Aí me falaram assim, olha, um tal de Zé Roberto. Falei, Zé Roberto, é esse cara que eu vou. Ele é professor do Objetivo. Falei, é lá mesmo que eu vou. Cheguei lá, falei, quem é o Zé Roberto? Aquele rapaz ali, ó, o cara era tão magro que se ele estivesse atrás de um poste, eu não ia ver quem era o Zé Roberto. Cheguei lá para o Zé Roberto, falei, Zé Roberto, seguinte, quero ter aula de química orgânica e inorgânica. Não, tudo bem, se matricula no cursinho aí, tá tudo certo. Falei, não, você não está entendendo. Eu não quero entrar na faculdade, eu estou no mestrado na USP, só que eu quero aula particular. Eu falei assim, tá, mas olha, vai ficar um pouco salgado, né? E eu, era dono de academia, estava ganhando bem, né? Falei, Zé Roberto, faça o seu preço. Fez o preço, estava bem abaixo daquilo que eu estava imaginando, né? Falei, então tá bom. Bom, o cara começou a me dar aula de química orgânica e inorgânica todos os dias, 2 horas por dia, segunda a sexta. Fizemos isso durante 6 meses. Me passava tarefa e eu cumpria as tarefas, fazia tudo, estudava. No semestre seguinte, eu fui lá e me matriculei de novo, porque o cara oferecia disciplina 2 vezes. Me matriculei de novo. A feinha já não estava lá, porque já tinha, passado.
Mas o professor, né, quando me viu, com o cachimbão ainda, né? Jovem, voltaste? Eu falei, sim, senhor professor, estou aqui atento. Aí ele começou a explicar a aula, não sei o quê, e na hora eu falei, professor, mas aquela reação química que o senhor escreveu ali, não está faltando alguma coisa, não? Ele olhou, deveras, realmente. Vejo que se encontrou, meu jovem. Eu falei, sim, senhor, estou aqui atento. Aí ele falou assim para mim, muito bem, então, o senhor vai apresentar um seminário sobre hormônios gastrointestinais. Eu falei, mas quais? Todos. Eu falei, puta. Aí fui ver lá, né? Bombezina, galanina, CCK, PZE, todos. Pô, gastei uma grana com transparência, naquela época era Naquela época é transparência, né? Putz, apresentei o seminário, no final, assim, meu jovem, excelente. Mas o conceito A, só se eu apresentasse. Como foi você? Vai levar B. E está de muito bom tamanho. Me deu B. Tá, você sabe que é importante você estar contando essa história, porque eu acho que quem nos ouve aqui são mesmo os estudantes com os quais nós convivemos e outros estudantes, né, universitários, quem pretende seguir a carreira de cientista, ou de pesquisador, enfim. E é muito interessante essa visão de que a gente é, acima de tudo, persistente. Exato. Né? Não desistir no primeiro obstáculo, acho que isso é fundamental, né? Um ponto a ser tocado. E eu estou impressionada aqui com o que você está contando, porque a gente é colega de trabalho, mas a gente nunca parou para conversar sobre as histórias, né, de cada um, o percurso de cada um. Quando eu cheguei na bioquímica, na entrevista, foi um pouco parecido com o que você está me falando. Eles viraram para mim e falaram assim, porque eu fui a primeira nutricionista a fazer mestrado em bioquímica, pelo menos aqui no Paraná. Quando eu cheguei lá, eles falaram assim, o que você está fazendo aqui? O que o nutricionista veio fazer aqui? Por que você quer fazer bioquímica? Então, né, foi parecido nesse sentido. E quando eu fui fazer as aulas de química, que tinha um professor espetacular da farmácia, que é o professor, um cientista maravilhoso, que é o professor Pontarolo, não sei se você conhece, lá da farmácia. E ele que dava essa parte de química. E eu me senti como você, assim, eu olhava aquilo e falava, meu Deus, eu preciso melhorar minha compreensão disso. Aquelas fórmulas que atravessavam o quadro negro. E na época, o meu marido, na época, ele era professor de educação física e era professor de segundo grau. Você nunca me contou isso, hein? O Ronaldo. E eu chegava em casa, eu cheguei chorando. Eu falei, meu Deus, eu vim até aqui, né? Será que eu não vou conseguir passar nessa disciplina? É uma disciplina muito difícil, porque era química pura, né? E aí ele me indicou uma professora do colégio da época que ele estudava e eu fui ter aula particular, paguei essa professora também. Incrível para isso. estudar química. Você estava me contando, eu falei, não acredito. E aí eu segui e consegui defender a tese com louvor, foi maravilhoso, sim. Ou seja, né, se a gente quer aprender e não se impressionar com os primeiros obstáculos, a gente consegue, né, Tassi? E são muitos, né? Não é só no início da carreira, né? Os alunos, às vezes, eles não conhecem os percalços, né, que a gente tem na carreira, né? Teve vários outros, né? Nossa. Dá para escrever um livro. Você já dormiu no laboratório, Tassi? Eu tinha umas análises que eu levava o travesseiro e passava a noite no laboratório. Eu vou te falar que eu não dormi no laboratório, porque eu não podia parar o experimento. Exato, dormir que eu digo é passar a noite, né? Mas isso aconteceu no pós-doc. Num dia que estava uma nevasca violenta, e nós começamos o experimento às 2h, porque não podia parar. A gente foi dosar F2 isoprostrano. E esse experimento você não pode parar de jeito nenhum. Tanto é que a gente começou às 2h, estava uma nevasca violenta lá fora, e a gente foi terminar. Quer dizer, nós interrompemos para um café ao meio-dia, do dia seguinte, e terminamos o experimento às 3h. Quer dizer, foi a madrugada inteira ali, e a gente não podia tirar a mão do negócio, tinha que terminar. Então, no pós-doutorado, eu passei por isso. Eu passei por isso no doutorado. Eu estava fazendo uma capilarizona, uma eletroforese de zona capilar para avaliar proteínas de um extrato de kefir.
E é interessante, acho importante que os que têm pretensão, né, de estudar e chegarem a ter uma carreira dessa, é que às vezes eu estava no Canadá também, neva muito lá, e nem sempre os equipamentos, toda a estrutura que se tem fora do Brasil muitas vezes é muito superior, mas muitas vezes não é. E esse equipamento tinha um problema na agulha quando ia captar as amostras, e eu não podia dormir, porque se a agulha batesse fora e pulasse uma vial daquela, eu perdi o experimento todo também. E aí tinha que passar, e a pressão do equipamento subia, não estava muito, era um equipamento meio antigo, eu tinha que ficar regulando a pressão, então realmente são muitos desafios que a gente passa, né, para... Lá era o contrário, tudo que tinha lá era o mais moderno que a gente podia conhecer, Pois né? é. E, ó, só para você ver como a coisa é até traumática, eu tenho até hoje, aqui, tá aqui do lado, eu peguei, ó. Que aqui, ó, bonitinho. para dosar o isoprostrano e aqui para Ah, não dosar acredito que você tem. carbonila. Olha lá. Eu, Até que hoje eu tenho aqui, ó. bonitinho. Eu trouxe uma coluna do HPLC, mas perdi, não sei onde foi parar. A gente guarda essas lembranças, né? Mas lá, apesar de ser uma das melhores universidades do mundo, né, do Canadá, acho que está entre as primeiras, tem muito, na nutrição, era um laboratório que muitos equipamentos eram muito de ponta, mas tinham alguns que não eram tanto assim, né? Então, não é uma carreira fácil, porque tem muitos desafios, né? E uma outra coisa, assim, eu entrei nessa carreira como pesquisador, como cientista, eu entrei tarde, porque, embora eu tivesse ficado 20 anos como docente lá na Unimes, em Santos, lá não tinha pesquisa, não tinha como fazer, porque a universidade ela não te dava apoio, né? E eu trabalhava com meus parceiros na USP, na Escola Paulista e tal coisa, mas lá mesmo não dava. Então, eu já fazia os experimentos, mas fora dali. Depois colocava o nome da universidade. Mas acho que essa é uma característica daquela época, né, Tasso? Acho que hoje em dia mudou um pouco, né? Apesar de que nas particulares ainda é mais difícil, né? Espero que tenha mudado. Né? Acho que melhorou um pouco. Mas eu realmente só fui enveredar mesmo nesse caminho aqui na Federal, né? Que eu construí meu laboratório, consegui entrar na pós-graduação. A gente teve aí um período estressante, né, para isso que aconteceu. Todo mundo, né, soube das brigas do meu departamento e tal coisa, mas eu acabei me fixando como pesquisador aqui mesmo. Eu demorei também bastante. Eu acho que sou daquela geração que tem uma boa experiência clínica, profissional fora dos muros da universidade. Depois começa essa formação para docente, pesquisador, cientista, depois de já ter tido uma experiência, né? Eu trabalhei muitos anos no hospital evangélico, trabalhei com nutrição clínica, que foi o teu caso também, que teve uma atividade anterior, né, em atividade física, para depois, vários. Né, se tornar docente, né? E é capaz que eu faça o inverso, né? Porque, não sei se eu comentei com você, eu tenho ou mais 9, se eu quiser, ou mais 14 anos, até onde a universidade permitir. Porque acho que a gente pode aposentar até os 75, se eu não me engano. Até um tempo atrás era 72, agora eu já não sei mais. Eu acho que são 75, porque é igual ao Supremo Tribunal Federal, okay. né? O pessoal lá, os ministros. Uhum. Então, assim, eu faço 61 anos o mês que vem, dia 21. Então, eu posso parar com 70, que vai dar 20 anos, né, de funcionamento público, ou eu posso ir até o expulsório, né, que é o que eles acabam tirando a gente da universidade. E aí eu iria até os 75. Então, eu tenho ou 9 ou mais 14 anos. Exato. E aí, bastante coisa. qual é uma das coisas que eu venho pensando? Eu posso montar uma clínica, né, um consultório de nutrição, bem chique, bem bacana. Vou cobrar aquele preço, né, na consulta e vou ficar me divertindo. Sem muita burocracia, que outro problema, outra dificuldade de ser cientista é a burocracia muito grande, né, para tudo, né? Financiamento para escrever, para publicar, é um processo bastante árduo, né? E aí eu vou pegar esse gancho aí para te falar sobre isso, que é uma das questões que eu queria conversar nesse bate-papo de hoje, que essa carreira de pesquisadores e cientistas, ela se constrói por décadas, até que você se considere minimamente em condições de avaliar artigos científicos, de ter uma visão crítica e poder dizer assim, bom,
isso aqui está próximo da verdade, é confiável, tem uma metodologia adequada, então dá para confiar nesse resultado. Então, demora muitos anos de carreira para você ter essa condição que ainda, né, não, mesmo assim, a gente não consegue se aproximar 100% da verdade, mas a gente consegue ter uma crítica e ter uma visão do todo, e até por ter estudado muito, né, Tassi, uma responsabilidade de não vincular informações fantasiosas, e, né, principalmente na área de nutrição, de atividade física e suplementos, a gente toma esse cuidado. E hoje em dia, a gente está vendo muito que as informações estão vindo de uma forma superficial. Muitas vezes eu acho que por ingenuidade de quem veicula as informações, porque não tem ideia do quão profundos são esses estudos e quanto demora para conseguir, né, entender o que significam. E há outras pessoas que talvez não tenham tão boa fé assim, que acabam se apropriando de um discurso, falam muito bem, né, e vão para a internet, vão para a mídia e acabam contando aí mentiras sobre suplementos, sobre nutrição, sobre tudo. E esse é um aspecto que chama bastante atenção hoje em dia. E aí a pergunta que eu te fazer, né, com relação a isso, né, eu fui até estudar filosofia, até te contei antes dessa gravação, né, eu falei, o que está acontecendo, né, porque a gente tem visto, parece que o pesquisador, o cientista, o professor vem sendo substituído por uma outra figura que vem contar uma história para a população, né, ele cria uma retórica, que a gente fala, né, que é um discurso mentiroso sobre alguma coisa, e a população, por ser muito carente, eu acho que especialmente na área de nutrição, alimentação, atividade física, obesidade, muito carente, sedento por ter alguma coisa que pareça que vai resolver seus problemas, ou algo milagroso, né? A população acaba acreditando nessas informações, né? Então, eu queria que você me dissesse, me comentasse sobre isso, né? Como é que você está vendo essa mudança que está acontecendo? Olha, isso aí é uma resposta longa, mas eu vou tentar resumir bem. Por isso que eu comecei a usar o Instagram e por isso que eu criei o meu canal no YouTube. O YouTube eu criei justamente para a gente passar dos muros da universidade as informações de uma maneira mais acessível para a população leiga. Exato. Então, por isso eu criei esse canal, né? Vou investir nele. O Instagram eu já criei com um outro objetivo, é de justamente bater nesse pessoal, de uma forma irônica, de uma forma sarcástica e mostrando, né? Eles querem dar só o queijo. Não, eu vou mostrar para eles como é que se corta o queijo, né? E depois como é que se come o queijo. Então, assim, quem não é cientista não entende a linguagem da ciência. Exato. Por mais que a gente queira bater nisso, né? Mas a gente pode, de uma maneira mais acessível, mostrar para a população que as coisas elas dependem de uma série de variáveis que a própria população leiga não entende, né? E eu venho combatendo muito no meu Instagram essas falácias, esses mitos que esses blogueiros, e eu chamo blogueiro, chamo de curandeiro, chamo de alquimista, né? Eu sabe como é que eu sou, você me conhece, sabe que eu não tenho papo Acho na que língua. O curandeiro, desculpe te interromper, o curandeiro só mudou de endereço, né? Agora ele está na internet, né? Acho que é mais ou menos por aí. E aí é a tal coisa, né? As pessoas elas vomitam na internet aquilo que interessa a elas, porque as pessoas são oportunistas. E por que elas são oportunistas? Porque elas querem vender alguma coisa. Ou então, elas querem estar dentro de uma moda e porque outras pessoas seguem a moda, ela quer seguir também. Mesmo que essa pessoa não sustente com base científica nenhuma aquilo que ela faz, mas a pessoa quer seguir a moda. E o sujeito que é o curandeiro da vez, né, que é o blogueiro, que é o alquimista e qualquer outra coisa mais, né, qualquer outro adjetivo mais, ele tem um interesse, ele quer vender alguma coisa. Ou ele quer aparecer, ou ele quer seguidor, ou ele quer like, né? Então, ele vai jogando a informação, só que ele não se sustenta, não tem base. Eu vou te dar um exemplo. Você acompanha as minhas lives, né, tanto a matinal como a noturna com o cachorro, e eu vou desabafando, né? Então, eu comecei a ver um monte de posts no Instagram sobre o problema de Covid e testosterona. Então, o pessoal falando assim, olha, quem tem nível de testosterona alto não pega Covid. E quem tem testosterona baixa pega Covid. Mas jogando informação assim, né,
de um jeito que fosse uma coisa comprovada, só que ninguém embasava nada. Aí, uma hora eu falei, quer saber? Eu vou atrás disso. Peguei um monte de artigo, selecionei 3, li os artigos, fiz o post foi tão complexo que eu falei, são 3 posts. Então, eu vou colocar aqui o mesmo slide chamativo, só que vai ter hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, para eu poder explicar tudo. Certo. E no final, né, na conclusão, eu falei, olha, primeiro que a gente sabe muito pouco sobre o Covid. Né? O mundo inteiro está estudando o Covid e a gente não sabe nada. É um vírus que se multiplica, sofre mutação, ele vê que o hospedeiro o ameaça, ele se modifica. Né? Agora, e a relação com a testosterona não tem nada a ver diretamente com o Covid, tem a ver com outras coisas. E aí, no finalzinho, eu coloco assim, olha, as pessoas têm que procurar, principalmente esses que passam informações, a procurar entender mais à luz das evidências e não ficar compactuando com a síndrome do Dunning-Kruger, né? Que é aquela curva em U ao contrário, e quando o cara atinge o ápice ali, é o maior grau de imbecilidade que o sujeito pode ter. E aquele cara que ele acha que sabe, mas na verdade não sabe nada. E falei assim, então, cuidado com o Dunning-Kruger e menos blá, blá, blá. E dei o recado, né? Acho que, eu não consigo, eu fico maluco. É curioso isso, né? Porque eu fiquei muito encantada com a questão do significado de retórica, né? Eu fui atrás, fui ler filosofia e cheguei lá no Platão, né? O Platão foi um grande filósofo, né? Perto de 400, 300 anos antes de Cristo. Lá eu não sabia disso, a primeira universidade que foi montada em Atenas, universidade não, um curso superior, vamos dizer assim, foi ele que fundou lá. E ele discutia, nos diálogos dele, né, que ele escreveu, ele discutia o significado da palavra justiça. E foi ali que ele foi comentar o significado da retórica, e que ele critica os sofistas da época, que eram pessoas que se apropriavam do discurso de uma forma a mexer emocionalmente com a plateia, para que a plateia acreditasse naquilo, mesmo que aquilo não fosse verdade. E, na maioria das vezes, aquilo não era verdade. Então, os fins, né, justificando os meios. E aí eu também fiz o canal do YouTube com essa mesma intenção de tentar levar para a população uma informação mais concreta, mais correta, de mais debate sobre muitas coisas que a gente nem sabe na ciência, como você acabou de citar, e que as pessoas começam a dizer que é fato, e na verdade nem sabemos se é fato ainda, né? E a gente vê que o número de inscrições que a gente tem é muito mais seletivo, não tem uma velocidade, né, de adesão das pessoas como tem esse tipo de canal. Por isso que eu fui estudar lá o Platão e fui tentar entender por que as pessoas não estão interessadas naquilo que é mais sério, que é mais concreto, que não vai colocá-las em risco. E foi aí que eu me deparei com essa questão da retórica, que justamente as pessoas aderem mais, né? Elas acabam acreditando mais nesses discursos, porque esses discursos vêm com essas chamadas, com essa coisa fantasiosa que mexe com o emocional das pessoas, e as pessoas ficam cegas para a verdade e acabam tendo uma crença em relação àquilo que nem ciência é, né? Então, eu achei muito interessante isso, e eu espero que com essa decisão que a gente tomou, né, apesar de todos os compromissos que a gente tem com o professor, pesquisadores, cientistas, que não são simples, né, que a gente se propôs, então, a falar sobre isso e que outros professores também se propõem a fazer isso, para tentar realmente sair dos muros da universidade e mostrar para a população um pouco da verdade, porque a gente não conhece toda a verdade, né, para tentar trazer um equilíbrio para essas discussões que estão realmente, no meu ponto de vista, saíram do controle, né, Tasso? Tem muita informação errada, e às vezes eu pego até ex-alunos meus que têm pouca experiência, muito jovens ainda, reproduzindo alguma coisa, eu já, opa, onde você leu isso? Onde estão as pesquisas que mostraram isso? Toma cuidado, porque você está se deixando envolver por esse emocional também. Então, é muito complicado ver que, às vezes, até profissionais que têm pouca experiência, que nesse caso até não têm má fé, mas que estão começando a carreira, se veem envolvidos emocionalmente, empolgados com esse tipo de informação que pessoas não habilitadas, né, estão veiculando aí por aí na internet, né? Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu falo isso na maioria, se não em todos os cursos que eu ministro,
pelo Brasil, né? Agora, até além do Brasil, porque está mais fácil, né, levar a comunicação via online. É verdade. Mas uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: não adianta ler o primeiro artigo e também não adianta ler o último artigo. Exato. Se você não leu o texto de base. Eu ia te perguntar isso, Tássio. Né? O conselho que você dá para quem quer ser pesquisador, né? Quem quer ler artigo científico, começa por aí, né, Tássio? Bom, a primeira coisa é estudar a metodologia da pesquisa. Já começa por aí. Né? Depois, ter uma noção sobre estatística. Quer dizer, uma noção, porque nós não somos estatísticos. Né? Nós não podemos nos comparar com aquele cara que fez o seu PhD em estatística, com certeza, né? E consegue dar nó em pingo d'água. Né? Mas, assim, tem que ter um conhecimento sobre metodologia da pesquisa, tem que ler bastante. Então, esse é o treinamento do futuro docente, do futuro pesquisador, é leitura, apresentação de seminário. Então, o aluno não pode ficar chateado porque, numa disciplina, o professor o fez apresentar 10 seminários. Ele devia falar assim: professor, eu quero mais 10, porque quanto mais ele treinar, melhor ele vai ser. Tem que ter prazer na leitura, né, Tássio? Exato, exato. Tem que saber. Olha, eu vou te confessar uma coisa. Eu não sei se as pessoas são assim, mas quando eu começo a ler alguma coisa, pode cair o mundo, eu me desconecto de tudo. Eu vou te contar uma história engraçadíssima. Um dos locais que eu mais adorava ler era dentro do avião. Então, eu ia ministrar curso lá no Nordeste, no Norte, são 3 horas e meia de voo. Eu chegava no avião, me ajeitava, tirava o paper, ou então abria o computador e começava a ler. Bom, uma dessas vezes, eu estou lá lendo, né, entretido, nem sei o que está acontecendo, nada. O avião pousou, e aí eu olhei assim no relógio e falei: mas já? Né? Aí falei para o cara do lado, falei: mas já chegamos? Ele falou assim: não chegamos nada, você não viu o que aconteceu? Eu falei: não, o que aconteceu? Pois é, o cara subiu bêbado aqui no avião, se engraçou com a aeromoça, passou a mão na aeromoça, e o comandante desviou o voo. Então, a gente estava descendo em Brasília, quer dizer, descendo em Brasília, a Polícia Federal entrou no avião, levou o cara preso. Nossa, e você não viu nada? O avião já estava se preparando para levantar voo de novo. E eu falei: caramba, mas eu não vi nada. Ele falou assim: mas aconteceu tudo isso. E eu, lendo o artigo, não vi nada, nem estava aí. Estava em outro mundo, dentro do artigo. É uma viagem, né? Agora, um dos conselhos é esse que você falou no começo aí, que a gente estava conversando. Você falou, um dos conselhos seria sempre querer saber o porquê. Exato. Pegar a linha do raciocínio, o porquê, né? E buscar informação e ler além do que é exigido pelo professor, né? Normalmente, hoje em dia, as pessoas não leem além do que é exigido nas universidades, nas faculdades, né? E o mais importante, eu acho, para se tornar um pesquisador é isso, é ler além do que está sendo proposto ali. E a tua história, por isso que eu sou apaixonado por bioquímica, porque, assim, quando você estuda fisiologia, você vê que alguma coisa acontece em um ponto A e termina no ponto B. Só que a bioquímica, ela vai destrinchando tudo antes de chegar no A e no B. É fantástico. Né? Então, um dos ciclos metabólicos que eu adoro falar, né? E eu sou fã incondicional do Hans Krebs. Aliás, eu pertenço, de uma certa forma, à linha acadêmica, né? Aquela árvore genealógica do Hans Krebs, por um monte de coisas que aconteceram, de caras com quem eu trabalhei, que foi o Rui Cury, que foi ele fez o pós-doc dele com Eric Nilsson, que eu tenho o livro dele aqui, e o Eric Nilsson foi o maior parceiro do Krebs, quando o Krebs chegou em Oxford. Então, a gente vem trazendo essa linha toda, né? Porque, né? E o que acontece é o seguinte, como eu estava falando, um dos ciclos que eu mais gosto de falar é o ciclo de Cori. Porque as pessoas que querem entender o que é o exercício intervalado de alta intensidade, se elas não entenderem o ciclo de Cori, elas não vão entender nada. Exato. Agora, o que eu costumo dizer é assim, saber que existe o ciclo de Cori é uma coisa. Entender como acontece é outra. Né, entender o ciclo
E não é um ciclo comum, porque valeu um prêmio Nobel, né? O casal Gert Karl e Gert Corey ganharam o prêmio Nobel por causa da descoberta. E, na verdade, é uma coisa que ninguém entendia, né? Que é esse compartilhamento metabólico do sarcoplasma junto com a mitocôndria, né? E isso é que consegue dar a entender o porquê que você se recupera de um treino intervalado com mais rapidez ou menos. Quer dizer, a coisa é maluca, né? Completamente Acho fantástica. que a nutrição é mais ou menos por aí, né? Eu também sempre queria saber por quê. Bom, ok, o ômega 3 tem uma influência na resposta inflamatória. Tá, mas onde que ele se liga na célula? Qual que é a sinalização? Onde que são produzidas essas citocinas? Que gene que é ativado? O que que acontece? Como é que joga de novo na circulação e atua sobre a mesma célula, a própria célula? Se você não entender isso como nutricionista, você vai ficar naquele rádio de dizer, esse alimento tem um potencial anti-inflamatório, esse aqui tem... Não, mas eu tenho que entender como é que aquilo acontece no meu corpo, até mesmo para entender que muitas vezes o que se fala, de novo, né, na internet, quando você vai estudar o metabolismo, não é bem aquilo, né? A pessoa fala alguma coisa sobre o nutriente, que quando se coloca no conjunto de vias metabólicas que a gente tem, aquele nutriente vai se perder no meio daquelas vias todas e não vai exercer a função que a pessoa disse que exerce, né? E uma coisa que eu falo assim, quem não entende o metabolismo, não entende o exercício, não entende nutrição. Exato. Porque você pode analisar algumas vias metabólicas, mas a pergunta é, mas em que tecido que isso está acontecendo? Exato. Nós estamos falando do músculo, do tecido adiposo, do fígado, do rim, em que lugar? Né? As pessoas gostam muito, dentro da nutrição, e aí os gurus entram, né, na história, falando assim, olha, você tem que consumir tal coisa, tal suplemento, porque estimula a lipólise. Mas aí eu pergunto, mas o que é a lipólise? Eu acho que você está confundindo lipólise com oxidação beta. Porque você está falando o quê? Do tecido adiposo, ou você está falando daquele ácido graxo que entrou no músculo? Exato. Porque para ser oxidado, ele tem que estar dentro do músculo. Aí a pessoa não entende. E o cara acha, não, toma esse negócio que estimula a lipólise. Mas, pô, peraí. Tem muitos também, dosa no sangue lá, os aminoácidos, diz que o suplemento funcionando porque no sangue subiu os níveis de aminoácidos. Peraí, mas onde é que foi parar esse aminoácido? Foi captado? Não, mas qual é a função que ele teve, né? O exercício de força, por si só, faz aumentar a concentração plasmática de aminoácidos. Então, já mascara daí. Né? Isso é muito interessante, né? Você falou no começo ali, não adianta ler um artigo só, o último que saiu, ou um artigo e já sair dizendo aí que as coisas funcionam dessa forma, né? Você sabe que isso esse poder de persuasão, eu estou encantada com a tal da retórica e o poder de persuasão. É tão forte que às vezes eu leio alguma coisa e falo, meu Deus, será? Eu vou ter que ir lá buscar uns artigos para ver se o que estão falando é verdade, porque estão falando com uma segurança tão grande sobre aquilo, eu vou voltar lá para ver se saiu alguma coisa nova que eu não estou sabendo. Mas é a síndrome de Dunning-Kruger. É exatamente impressionante. Isso. A segurança com que se coloca um discurso para que as pessoas acreditem que aquilo é verdade. Eu estou realmente. Agora, Regina, um outro ponto que a gente não pode deixar de citar é o seguinte: ser cientista é uma coisa. Agora, você tem que saber como você passa essa informação, como você transmite os dados que você coletou e analisou de uma forma que os alunos, ou até mesmo os leigos, eles possam usufruir disso. Porque tem muito docente que começa a aula com um gráfico, termina a aula com aquele gráfico, metade dos alunos dormiram e metade estão fazendo desenho. Porque o cara não consegue prender a atenção dos alunos porque ele não sabe, ele não usa a retórica. Então, o cientista tem que ter a retórica também. Até te falar sobre isso, porque não necessariamente um bom cientista é um bom professor. Não, de jeito nenhum. Que o professor que justamente faz esse papel do orador que vai convencer a sua plateia, né? Que aí, no caso, seria uma oratória, né? Pelo que eu estou entendendo. Porque a retórica vai muito mais para essa coisa de não ser verdade, ser mais crença, né? E a oratória do professor é que seria o ideal, né? Uma oratória que convence aquela plateia, que estimula aquela plateia e traz como instrumento da sua oratória a verdade, ou algo que pelo menos foi
estudado de forma a chegar a alguma conclusão razoável sobre alguma pergunta científica, né? Agora, Então, o dom, a palavra é assim, né? O dom da oratória. o dom da Quer dizer, oratória. isso pode ser, de uma certa forma, até treinável, Com mas certeza. tem que ser do sujeito, né? Dele gostar de falar, dele saber fazer analogia, de contar piada na hora certa, saber a hora que o público está um pouco mais entretido ou não está entretido, o que fazer. Ser Quer dizer, rápido para mudar de estratégia, né? Você acaba sendo um mix de ator também. Eu ia falar isso agora, né? Ser professor, né? É uma carreira, assim, o professor universitário, porque daí ele tem que ter um aprofundamento maior, tem que, né? Muitas vezes, se ele for o cientista, é melhor dos mundos, né? Ele pode não ser um cientista, mas ser um bom professor, um bom pesquisador, enfim, né? Mas ele, sem dúvida, se ele não for um ator, não tiver um bom discurso, ele não consegue revelar para os seus estudantes a ciência que ele tanto se dedicou a estudar. Então, tem essa coisa da paixão também, né? Eu vou te falar uma coisa, Regina. Eu vou fazer 61 anos. Eu não preciso provar mais nada para ninguém, né? Também, modéstia à parte, né? Não preciso dessas coisas. Mas, olha, muitas vezes eu começo a ministrar minha aula em curso de especialização, de pós-graduação, 8 da manhã. E eu aviso os alunos, falo, olha, nós vamos fazer um intervalo entre lá pelas 15 para as 10, 10 horas no máximo. Aí ainda brinco, falei, sabe por quê? Porque o velhinho aqui já não consegue falar tanto, eu preciso fazer xixi, né? Velhinho, sabe como é que é? E brinco, né? Pô, às vezes os caras vão me avisar, é quase meio-dia. De tão empolgado, né? Vocês não me avisam, estão me sacaneando, estou com a bexiga apertada aqui, professor, mas se eu quiser, a gente nem almoça. É muito bom, né? Penso que, no caso da docência, né, a paixão do orador, do professor, no caso, pelo seu objeto de estudo, e mais do que isso, né, Tasso? A vontade que ele tem de fazer com que as pessoas que estão ali realmente aprendam e sejam independentes com relação ao seu saber. Acho que é muito importante. A gente ainda tem docentes que sabem muito e que não têm muito interesse, que as pessoas, em geral, absorvam aquilo que é do seu saber, né? Eu acho que o melhor professor é esse mesmo, né? A pessoa que nasceu com vontade de estudar, que sempre perguntou os porquês, que não temeu os desafios, que buscou as soluções, que tem paixão pelo que faz e não tem medo de distribuir o seu saber. Acho que esse Olha, eu vou te falar uma coisa, fundamental. Regina. Eu sempre tive e coloquei um pesquisador e um professor num pedestal que eu sempre falei, eu quero ser que nem esse cara, porque esse cara, para mim, é o melhor que tem. E eu ainda acho isso, né? É o professor Rui Cury. O Rui Cury, ele fez toda a carreira dele lá no Instituto de Ciências Biológicas da USP, terminou lá como diretor do setor e se aposentou, e hoje ele é o diretor-presidente de pesquisa da Fundação Butantan. Maravilha. Então, ele estava envolvido diretamente lá com a organização da vacina, né, com o processo todo. E o Rui, só para você ter uma ideia, ele é bioquímico, né? E a média dele, não sei se são 4 ou 5 anos do curso de graduação, foi 9,9. Esse gostava de estudar, hein? Gosta, né? Agora, o Rui, a primeira aula que eu assisti do Rui sobre metabolismo intermediário, eu fiquei encantado. É isso aí. Como o cara falava fácil, né? E ele relacionava tudo isso com exercício. Fantástico. O Rui tem um livro que ele escreveu que chama Glutamina. Não sabia não. Glutamina? Agora me conta aí, é isso que eu te perguntar, aí os seus livros aí, tem os livros saindo aí, olha aí, veja você. Agora, olha só, esse aqui é o meu livro de... Conta dos teus livros agora. Esse aqui é o meu livro de cabeceira. É, né? Maravilha. Biochemistry for Medical Science, do Eric Newsholm. Aquele que eu te falei que foi o parceiro do Krebs. Aqui, ó. Maravilha. E os seus livros, Tasso? Mostra aí para nós, fala deles um pouquinho. Olha, eu não tenho nenhum aqui para te mostrar. Mas está saindo agora, né? Novo. Tá. Vai ser o meu 9º livro. Maravilha, 9º, hein? Né,
Esse livro está muito bacana. Aliás, ele foi para a gráfica hoje. Cara. Ontem, domingo, eu estava ainda arrumando os detalhes finais do livro. E o livro foi para a gráfica hoje. Todos os meus seguidores vão ganhar um presente, inclusive você. Opa! Porque vai ter uma degustação. Então, todos vão ganhar um PDF de um capítulo do livro. Maravilha! Que é para já deixar o pessoal, né, animado. Na expectativa. O livro tem 12 capítulos. O título é Suplementação Nutricional no Exercício e no Esporte. Eu coloquei todo o meu laboratório para escrever, mais convidados nacionais e internacionais. Logicamente, que tem um exemplar já autografado, separado para você. Pode ficar tranquilo. Opa, muito obrigada. Que bom, hein? Estou com prestígio, então. E olha, e quem fez o prefácio do livro foi o Stuart Phillips, que é o cara que mais estuda proteína no planeta. Que maravilha. Eu acho que eu vi uma gravação. Está saindo dia 19, mês que vem. Maravilha. Junto com um evento, né? Que vai ter o ENE, que é um encontro internacional de nutrição esportiva. Ok. E o vai ser lançado lá. livro junto com o evento. Que maravilha, Tasso. Parabéns. E esse evento vai estar muito bom, né? Eu estou trazendo o Scott Forbes. Você assistiu a aula do Scott? Pois é, conheci. Sensacional. Eu vou colocar depois na descrição aí do vídeo os links lá para o evento, né? Enfim, se você tiver aí alguma coisa do livro também, eu coloco lá. O Kevin Tipton, que é um pesquisador americano que hoje está radicado no UK, né, vive na Escócia, é diretor de um instituto lá de nutrição e performance. Vou trazer o Stuart Phillips, o Lancha Júnior, o Paulo Musi. Quer dizer, está um time bacana, bem bacana. Que maravilha. E falando em coincidências, né? Ontem à noite eu recebi o e-mail da revisora do meu livro também que está saindo. Ela disse também que foi para a gráfica. E é aquilo que você falou, né? A gente precisa também tentar orientar os alunos com relação à bioestatística. Então, o livro eu escrevi com um doutor em matemática da Universidade do Porto, que, claro, né? Pô, esse eu vou querer, porque eu preciso aprender. É como você falou, né? A gente conhece um pouco da estatística, mas tem que ter um respaldo de alguém da área, né? E é bem básico, na verdade, mas dá essa noção aí no que pensar para fazer uma análise estatística. Ele não tem cálculo nenhum, ele tem realmente esse raciocínio lógico que a gente tem que ter e as orientações de como fazer isso no SPSS, né? Eu quero aprender, que eu vou ler tudo. Estaremos de livro novo e o seu livro também já estará reservado aqui, com dedicatória. Não chegou ainda, mas com certeza você vai receber o seu também, a tua equipe aí. A gente tem muita coisa em comum, hein, Regina? Pois é, eu estou achando interessante, porque estava pensando aqui, interessante que a gente trabalha juntos, mas a gente pouco se conhece com relação à trajetória, né, profissional. Hoje, para mim, também, muitas coisas se revelaram aqui, né, nesse bate-papo. A única diferença é que você gosta de dança e eu gosto de puxar ferro e bater nos outros. Exato. E as formações são parecidas, né? E, no fim, nós dois, né, temos a formação em nutrição, mas eu acho que você fez certo. Sabe, olha só, vou te contar uma, essa vai gostar. Eu fui ginasta, dentro de todas as coisas que eu fiz, eu fui ginasta. Sério? Esse eu não sabia. Bom ginasta. Eu fui campeão paulista por equipe. Olha só. Aí, olha só, eu tive uma namorada que era professora de dança. Olha. E ela tinha uma academia de dança em Santos. E uma vez ela me convidou, ela ia fazer uma apresentação lá no Teatro Municipal. Ela falou assim, você quer fazer uma participação especial? Eu falei, mas como? Eu não sou dançarino, não sou bailarino. Não. Eu quero que você faça movimentos de ginástica. Eu falei, então deixa comigo. Aí eu coloquei a roupa que ela queria que colocasse e, em um dado momento, eu atravessei o palco inteirinho, fazendo rodante flic-flac, dando um mortal estendido no final, todo mundo vendo. Foi a única participação que eu fiz. Fui que nem um raio ali. Pum. Aí foi uma parte forte do show ali. Né? Tá vendo? Meio estilo Cirque du Soleil, né? Eu fiz errado. Eu fiz primeiro educação física e depois fiz nutrição, né? Agora eu estou meio velhinha para fazer educação física, então vou ficar só na nutrição, porque para fazer educação física tem que ter aí uma disposição física muito grande, né? Mas olha, eu não consigo ficar quieto, né? E eu fiz mês passado, eu fiz um curso na USP de astrobiologia.
Pois é, eu vi no teu O canal. curso ele era de 4 semanas. Para fazer, a cada semana você encerrava um módulo e fazia a prova. Eu fiz em 4 dias, tirei 10 em todas as provas. Esses cursos online são bons por causa disso, né? Eu me inscrevi também num sobre obesidade de uma universidade americana, não é muito conhecida não, mas também fiz assim, na hora que dava um tempo, terminei bem rapidinho. E aliás, a atividade online facilita nesse sentido, né? Se a pessoa souber buscar informação, ela encontra. Ah. Mas vamos torcer, né, Tássio, que os professores, que a academia realmente se projete nas redes sociais, na internet, para que a gente possa auxiliar a população, né, a melhores caminhos Aliás, da nossa área. falando nisso, eu vi que você deu repost no post que eu dei repost hoje, falando dos professores, né? Exato, é. É uma carreira de muita dedicação, né? Realmente de um compromisso com a verdade. Acho que isso é fundamental entender. E o professor ele tem um pouco, acho que um pouco da personalidade. A gente tem o prazer e quer ensinar. Eu acho que isso também é um aspecto importante e que então a gente deveria ser a referência com a qual a população se sente confortável em confiar, né? Com relação ao que É, afinal, vai Regina, fazer. eu queria assim, ó, me fala uma personalidade mundial, qualquer uma, que não tenha tido um professor, né? Pois é, aliás, eu não falei, Tassi, eu tenho muitos, acho que muito da minha carreira também foi motivada pelos meus professores, que é aquela pessoa com a qual você se espelha, né, no sentido de querer ser como ela é, como você falou, né? Eu não vou nem citar nomes aqui, tem vários. Um dos nomes da bioquímica é a professora Maria Benigra, aqui da Federal, que era uma pesquisadora sensacional. Eu trabalhei com cultivo de célula por minha carreira toda, né? Foram 7 anos de cultivo celular com ela e com o doutorado. E, infelizmente, ela perdeu a sua vida num assalto aqui em Curitiba, né? Nossa. Foi uma perda irreparável. Ela estava assumindo a pró-reitoria de pós-graduação da Federal quando isso aconteceu. Mas ela foi, entre outros professores da graduação, e até mesmo professores lá de trás, né, da nossa infância, né, Tássio, que nos estimularam e que acreditaram, né, no potencial e que nos estimularam a estudar, foram fundamentais. Olha, E como você você me falou... falou isso, eu lembrei de outra coisa aqui, ó. O meu professor de bioquímica, que eu considero um dos melhores, nem vou falar do Brasil, mas da América do Sul, que é o professor Bayardo Torres. Ó. Né? Esse livro aqui é um livro-texto para estudantes de medicina, de farmácia, que é o Bioquímica Básica. Né? Anita Marzocchi Bayardo Torres. O Bayardo, eu mandei um e-mail para ele outro dia, ele ficou super contente, né? Caramba, eu ainda estou aqui dando aula, ele falou para mim, né? Lá no Estúdio de Química. Agora, o Bayardo, ele fez o prefácio do meu livro de bioquímica. Olha que delícia. Foi ele que fez o prefácio. Quer dizer, pô, é muito bacana isso, né? É muito bom, né? E é isso, a gente vai vendo novas gerações também chegando aí, né? De novos docentes, novos pesquisadores, cientistas, e é uma satisfação imensa, né? Poder contemplar, né, esses novos cientistas que estão chegando aí, né, Tassi? Eu falo isso para os meus orientandos, né, os mestrandos, doutorandos. Eu falo, olha, eu tenho bem menos tempo que vocês. Né? A minha carreira ela já está indo para o final. Eu falei, eu tenho mais 9, mais 14 anos. Vocês não. Vocês vão ter a vida inteira aí pela frente. Então, tudo que eu estou fazendo aqui é para dar um alicerce, uma base para vocês. Porque mais tempo, menos tempo, eu paro. Mas vocês continuam. Né? E a ciência evoluiu bastante desde quando a gente começou, e eu sempre falo isso também, eles falam, devem falar muito para vocês, professora, eu queria saber só um pouquinho, que eu queria ser só um pedacinho do que a professora é. Eu falei, hoje, com os recursos que a gente tem, você tem condição de ser melhor do que eu, né? Muito melhor, mais rápido. Você pode chegar muito mais longe, né? Então, acho que isso aí tem que estimular a garotada aí agora a estudar, né? Eu acho que isso aí... Eu não encontrei ainda nada na minha vida que me trouxe mais segurança e prazer do que estudar. Eu vou te falar, eu sou da época que eu passava a tarde inteira lá na Biblioteca das Químicas, procurando o periódico, xerocando, saía com 5 quilos de papel para depois ler tudo isso. Pegava o mesh, né, que eram livros desse tamanho para achar o assunto e procurar a revista na prateleira, né?
Tinha nada de internet, hoje, né, Tasso? no tempo que nós estamos aqui conversando, o cara pega o celular, já baixa todos os artigos que a gente pode ter falado aqui, ele baixa na hora. Exato, na mão. exato. Perfeito. Muito rápido. Mas é isso, Tasso. Foi um prazer conversar contigo hoje. O prazer é meu. Ficam aí as dicas, né, para quem aspira a ser pesquisador e o alerta, né, para que as pessoas busquem informações mais seguras com relação à atividade física e nutrição, porque interfere diretamente, né, sobre a sua saúde. É fundamental que as pessoas comecem a olhar com mais critério que se veicula por aí na internet, né? Você vê que interessante, né? A gente está aqui num bate-papo muito gostoso, muito bacana, a gente não vê o tempo passar. E outro dia ainda brinquei com você, né? Se eu estivesse bebendo um uísque e você o seu vinho, né, que você gosta de beber, a gente varava a madrugada conversando. Daqui a pouco a gente já estava com a via metabólica aqui, discutindo para onde que vai cada ambiente, né? E, para fechar, Tasso, o que você tem ouvido de mais bobagens que tem falado aí na internet sobre suplementos? De coisas que não funcionam e que as pessoas dizem que funciona. Começando pelo suco detox, né? Pelo amor de Deus. Começando por ele, passando pelo jejum intermitente. Agora tem o jejum de 7 dias, né? Um risco imenso, né? Um perigo. BBB falou aí. Aí eu falei, olha, o bom mesmo que funciona não é o jejum intermitente, nem o de 7 dias, é o jejum permanente, porque aí é para a cova direto. Não se preocupa mais com o peso, não é isso? E o que eu tenho ouvido, assim, que é uma insistência que eu não consigo entender, é assim, se você tem um problema inflamatório, é uma coisa tão absurda, tira o leite, tira o glúten. Eu falo, mas da onde que eles tiraram que o leite é inflamatório, né? Você vai olhar e você fala, da onde tirar? O glúten é a mesma coisa. Aquilo que você falou, tem um ou outro trabalho que pode até estar indicando algum caminho, mas a gente ainda não sabe. Vamos falar para a pessoa parar de tomar leite, parar de comer glúten, né? Uma coisa incrível. Olha só, mesmo que você seja alérgico ao glúten, mesmo que você seja intolerante à lactose, né? O cara que é intolerante à lactose, ainda assim ele pode consumir 250 ml de leite, que não vai ter problema nenhum. Tem alternativa. Aliás, você soube, né, que eu tive o meu Instagram hackeado, né? Perdi, né? Então, naquele Instagram antigo, eu devia ter acho que umas 10 postagens falando sobre leite e a questão da inflamação. É sério? Eu não vi essas. E tirando sarro, né? E fazendo sempre um sarcasmo. Mas o leite é inflamatório, caramba, né? Sempre, coitada da vaquinha. Depende de como eu olho, né? Porque ele tem, inclusive, um potencial de proteção imunológica, né? Se a gente pensar nas proteínas do soro de leite, elas têm atividade imunomoduladora, né? Então, é muito triste para a gente olhar isso, né? Escutar isso. Eu aconselho o seguinte: quer saber sobre leite e tudo mais? Tem aqui um bom livro. Ó. Conhece esse aqui? Ó? Sim. Maravilha. Food Chemistry. Quer saber sobre leite, whey protein? Então, whey protein também as pessoas falam, eles não sabem nem o que é o soro do leite, né? É impressionante que realmente as informações são muito superficiais, né? Eu falo assim, você quer saber o que é whey protein? Então vamos fazer uma aula de técnicas dietéticas. Vamos fazer um queijo. Pega lá. Vamos fazer queijo branco. Vamos lá que você vai saber o que é whey. Exato. Mas é isso, Tasso. A gente não pode se alongar muito, né? Porque hoje em dia tem isso também, né? O pessoal quer ver tudo muito rápido, né? Mas parabéns pelo canal. O canal é mais recente, né? O teu Instagram já tem um tempinho, mas o canal é mais recente. Vou colocar também aqui na descrição desse vídeo, né? Para as pessoas poderem se inscrever lá no seu canal. E a gente vai conversando e trocando ideias aí, eventualmente, a gente volta aqui para falar de algum assunto polêmico daqui para frente, né? Estou sempre às ordens. Me chamou, eu apareço. Muito obrigada, Tasso. Um abraço. Imagina, eu que agradeço. Bom dia para você. Tchau, tchau. Obrigado, Regina. Tchau, tchau.